Senhoras e senhores, de todos os produtos que eu falo aqui no canal, novamente, notebook e principalmente tablet é um dos produtos que vocês mais focam quando o assunto é produtividade, principalmente estudo para tablet. É um assunto que eu recebo a cada minuto no meu direct perguntando sobre. E mesmo que tenha dado um bom tempo que eu tinha feito o meu último vídeo falando sobre os melhores tablets para você comprar hoje em dia, embora a lista não tenha mudado tanto assim, ainda assim tem alguns detalhes que mudaram um pouquinho. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores tablets para você comprar hoje em dia, indo desde o mais baratinho de todos até o mais topo de linha. Bom, mas então sem mais zoação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E vamos começar pelo mais barato possível. Cara, tá aparecendo uma For You pra caramba, que é simplesmente um iPad mini de R$200. Eu resolvi comentar dele porque eu tô vendo muitos comentários de muita gente se iludindo com esse iPad. Isso porque, primeiro, o pessoal comenta desse iPad utilizando a imagem de um outro. Na maioria dos vídeos você vai ver, vai estar, ai, iPad de R$200 baratinho da Shopee, completo, original. E aí na imagem tá aparecendo um iPad de 10ª geração, aí você fica, meu Deus, tão barato assim. Só que não. E eu comprei ele. Isso porque, na verdade, isso aqui é um iPad mini 1. É literalmente um dos primeiros iPads lançados. Ele, no geral, é muito bem feito. Ele me custou R$200, ele é importado. Cara, realmente, ele ilude bem porque, como eu falei, a qualidade de construção dele é muito boa. Ele é um iPad todo feito em metal. O detalhe é que eles já trocaram a entrada antiga dos iPads por essa aqui, que é o Lightning Port. E, cara, ele realmente, ele funciona perfeitamente. Eu vou arrastar aqui, ó. Cara, você tem acesso completo. É um tablet extremamente funcional. Nossa, então vale a pena por R$200? Não, porque isso aqui não tem utilidade nenhuma. Primeiro ponto, que não é um tablet novo, é um tablet usado. Há quem diga que já tem um belo risco aqui, ó. E não só isso, eles trocaram a saída aqui. A saída original não é assim. Embora ele seja muito bem feito, é um iPad, é um modelo, é um produto extremamente antigo. Não vai ser compatível com muitos aplicativos. Não recebe mais atualizações de segurança. Além disso, as configurações são extremamente defasadas. Até porque além de 64 GB de armazenamento, esse belíssimo carinha aqui tem 512 megabytes de memória RAM. Isso não dá nem 1 GB. Ou seja, você tá utilizando um produto que não tem nem 1 GB de memória RAM em pleno 2025. Por mais bem otimizado que o iOS seja, ainda assim é pouquíssima memória RAM. E é por isso que eu falo que ele não é útil pro dia a dia. Ele é legal você ter pra você assistir uma série ou outra, assistir algum vídeo no YouTube. A câmera dele ainda é muito boa, por mais que seja um iPad bem antigo, mas isso aqui não é pra usar pro dia a dia. Então não se iluda. E agora sim, indo pros tablets que eu realmente recomendo, do mais baratinho que a gente tem disponível atualmente, acaba continuando sendo o Samsung A9. E querendo ou não, ele dos mais baratinhos é o modelo que eu acabo mais recomendando, por mais que existam outros modelos mais baratos, pelo ponto principal, que é a potência. Por mais que potência não seja o único fator que a gente olha na hora de recomendar um produto, quando a gente olha produtos muito baratinhos, normalmente a gente foca na potência, porque processadores fracos demais tendem a travar muito. E é por isso que o A9 ele acaba se destacando isso, porque ele tem um Helio G99, que é simplesmente um processador maravilhoso, que eu adoro. É um processador extremamente potente para uso no dia a dia, para multitarefa, para estudar, para trabalhar. É um processador que pelo preço ele entrega uma performance muito boa. Além disso, ele tem um consumo de bateria muito bom. É um processador eficiente demais no geral. Além disso, aqui a gente já tem 4 GB de RAM, 64 de armazenamento podendo expandir, sem contar uma tela de 8.7 polegadas. Felizmente é TFT e só 60 Hz. O TFT, o problema dele é que assim, a gente tem uma AMOLED que é uma qualidade muito boa, o IPS e o TFT que ele fica abaixo do IPS. Não é uma tela assim, nossa, horrível, terrível, mas é aquilo, poderia ser melhor. Além de uma bateria de 5.100 mAh. E o ponto principal, que é o preço. Hoje, atualmente, facilmente você encontra ele na casa aí dos seus 800 a 900 reais. E, novamente, ele é o mais barato, mas não necessariamente é o que eu mais recomendaria. Subindo um pouquinho mais, você também pode ir pro Redmi Pad, mas já sendo muito honesto e já sendo bem direto, ele não é um dos modelos que eu mais recomendo, porque embora ele tenha uma configuração muito boa, uma tela de 11 polegadas, é uma tela IPS já com 90 Hz de taxa de atualização, sem contar que ele já vem com 128 GB de armazenamento, 4, 6 ou 8 GB de RAM, já vem com 8.000 mAh, que é uma bateria muito boa, sem contar um processador que é o Snapdragon 680. E aí que tá o ponto de eu não recomendar tanto assim ele, porque por mais que o conjunto em si do tablet seja muito bom, ele é um processador que ele vai te limitar em tarefas um pouco mais pesadas. O Snapdragon 680 ele é um processador básico assim para recomendar um produto, na minha opinião. Isso porque ele entrega uma potência mínima necessária para você usar sem dor de cabeça. Mas o problema é que na mesma faixa de preço a gente encontra modelos mais potentes que talvez pro dia a dia vai te atender um pouquinho melhor, como é o caso do A9 Plus. E por mais que ele tenha menos memória RAM, no caso ele vem com 4 GB de RAM, 64 de armazenamento também, ele mantém a
tela de 11 polegadas, mesmo sendo TFT, mas também já é 90 Hz, sem contar que ele tem uma bateria de 7040 mAh e o ponto principal, que nesse caso ele vem com o Snapdragon 695, que é um processador extremamente potente. A performance dele é simplesmente maravilhosa. Novamente, se você precisa de uma tarefa que vai exigir um pouco mais do processador, vai exigir um pouco mais do tablet, é um processador que vai conseguir dar conta tranquilamente. E com relação ao preço, hoje atualmente eles ficam variando na casa de seus 1.200 a 1.500 reais. O que, caminhando para essa faixa de preço até um pouco mais barato hoje em dia a gente vai pro Vaio TL10. É um modelo que eu gosto de recomendar muito, porque no geral ele já é vendido num kit que fica muito completo. Aqui a gente já tem um tablet com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, sem contar uma tela de 10.4 polegadas com resolução 2K, ainda uma bateria de 7.000 mAh, e o ponto principal, como eu falei, ele é vendido normalmente num kit, ou seja, ele já vem com a capinha e com o teclado, que inclusive é um teclado magnético, que tem uma conexão um pouco mais facilitada, além do processador, que nesse caso aqui é um Unisoc T616. Resumindo a conversa, ele tem um desempenho muito próximo em comparação com o Snapdragon 680. Resumindo, ele não vai ser o melhor tablet pra gente entregar a melhor potência de todas, mas se você precisa de um tablet pra produtividade, pro dia a dia, não vai precisar usar tarefas extremamente pesadas, ele vai ser um modelo que ele vai te atender muito bem. E detalhe, ele acaba sendo muito mais completinho exatamente por conta disso. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$1.400. Embora ele seja mais caro, ainda assim eu gosto muito de recomendar ele, porque como eu falei, ele já vem nesse kit, e normalmente um teclado bom assim, ele custa nessa faixa aí, em torno de uns 200 a 300 reais. Agora, subindo um pouco mais, eu diria o tablet mais completo no quesito de configurações que a gente encontra, acaba sendo o Lenovo P12. Cara, de verdade, quando a gente olha as especificações, ele é simplesmente absurdo. Já começando que ele vem com 128 ou 256 GB de armazenamento, 4 ou 8 GB de RAM, vem com uma tela IPS já com 12.7 polegadas, que é uma tela gigante. Cara, 12.7 polegadas é quase um notebook. E o ponto principal, que acaba sendo o processador. Nesse caso ele vem com um Dimensity 7050, que é um processador extremamente potente, principalmente quando a gente olha tablet, porque quando a gente olha tablet, normalmente eles não têm uma coerência muito grande entre potência e preço. Então, por exemplo, se você pegar um celular na faixa dos R$1.000, ele é muito mais potente em comparação com um tablet de R$1.000. Já que não, o preço realmente faz jus ao processador. E o ponto principal dele acaba sendo com relação ao preço, que hoje fica na faixa aí dos seus R$1.700. Porém, caminhando também nessa faixa de preço, a gente encontra o mais famosinho de todos, que acaba sendo o S6 Lite 2024. Detalhe é que tem que ser especificamente a versão 2024, que o resto não presta. Aqui no geral de especificações, sendo muito honesto, ele não tem nada demais. Ele vem com uma tela de 10.4 polegadas TFT com 60 Hz de taxa de atualização, vem com uma bateria de 7040 mAh, vem com 4 GB de RAM, 64 ou 128 de armazenamento, já vem com um processador bom, que nesse caso é o Exynos 1280. Não é um processador mega potente, por exemplo, o Dimensity ele consegue ser mais potente em comparação com esse processador, mas para uso no dia a dia ele já vai te entregar uma performance relativamente boa para estudo, trabalho. Só que o ponto principal, que é o ponto que ele é mais comprado, acaba sendo com relação às funções que ele entrega. Isso porque isso realmente a Samsung é muito boa em entregar funcionalidade, principalmente em tablet. Celular também, mas especificamente em tablet, ela capricha muito bem nesse ponto, ela consegue entregar funções muito boas e facilitam muito, tanto na questão de estudo, design, até para trabalho mesmo, questões de produtividade no geral, ela acaba ajudando muito. Então, cara, o ecossistema em si da Samsung é muito bom. Se você tem um notebook da Samsung, você facilmente consegue conectar ele com o tablet. O Windows no geral tem uma comunicação muito boa agora com o Samsung. E com relação ao preço dele, hoje atualmente fica na faixa de seus R$1.700 a R$1.900. Se você busca normalmente só potência e especificações, a gente acaba encontrando o Poco Pad e o Redmi Pad Pro. Basicamente, o processador ele vem com o Snapdragon 7S Gen 2, que é o mesmo processador que vem no Poco X6 5G. É um processador muito bom, não tem nada a reclamar, vai te entregar uma performance muito boa. Já dá conta de jogar games, inclusive games pesados. Além disso, já tem 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, além de uma bateria de 10.000 mAh, sem contar uma tela de 12.1 polegadas IPS com 120 Hz. E detalhe, esse é o Redmi Pad Pro e o Poco Pad, que tem exatamente as mesmas configurações. E nessa mesma faixa também encontra o Mi Pad 6, que acaba tendo 6 ou 8 GB de RAM. Ele aqui no caso vem com uma tela de 11 polegadas com 144 Hz. Tem um pouquinho menos de bateria, que no caso são 8.840 mAh. Só que o ponto que ele acaba se destacando é no processador, que é o Snapdragon 870, que embora seja um processador um pouco mais antigo, ele ainda assim entrega uma performance muito boa. E com relação ao preço deles, hoje atualmente fica na casa aí dos seus R$2.000. Novamente, se você não liga especificamente para um sistema operacional específico, como é o caso da Samsung, ela entrega o Android personalizado dela, você só busca especificações, esses tablets, querendo ou não, acaba sendo muito mais negócio. E subindo um pouco mais, a gente acaba encontrando a versão melhorada do S6 Lite, que acaba sendo o S9 FE. Cara, que sendo muito honesto, foi um dos melhores tablets que eu já tive. Eu já comprei ele, fiz review, inclusive sorteei no canal. Eu recomendo você pegar a versão já com canetinha e com a case, com a capinha no caso, porque além delas serem maravilhosas, sai mais barato. Cara, o tablet é nível de qualidade de construção Apple, inclusive ele parece muito um iPad,
iPad, cara, a qualidade é simplesmente absurda. Ele vem com 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, sem contar uma tela de 11 polegadas IPS com 90 Hz de taxa de atualização. Já tem 8.000 mAh e além de todas as funções que eu citei do Samsung, que inclusive funcionam muito bem nesse tablet. Cara, sério, desenhar nesse tablet é uma maravilha. Ele vem com o Exynos 1380, que é um processador que, novamente, olhando pelo preço, não é o processador mais potente, mas ainda assim, pro dia a dia ele entrega uma performance muito boa. Não é o melhor processador para você jogar, mas é um processador que já vai te entregar uma potência mais do que perfeita para você trabalhar, estudar. E o ponto principal dele é o preço. Hoje, atualmente, ele fica na faixa de seus R$2.600, R$2.700, embora sim seja um preço bem alto. Cara, olhando pros tablets que a gente tem, tipo, de topo de linha, sendo muito honesto, ele é o modelo que eu mais recomendo. Já nos iPads topo de linha, é aquilo que eu sempre falo, não vejo muito sentido recomendar, porque, novamente, vocês não vão usar nem um terço da potência deles. São tablets extremamente caros e, novamente, é um tablet. Você vai ficar limitado em tarefa. É por isso, querendo ou não, eu continuo e gosto muito de recomendar o Samsung Galaxy Book 360, porque ele é o notebook 360 mais barato que eu encontrei no mercado atualmente. Detalhe, ele tem a tela touch, como dá pra ver. Além disso, ele dobra por completo, ele literalmente vira um tablet. Se você tem um Samsung que nem eu, no caso eu tenho um S24 Ultra, a canetinha dele funciona no meu notebook. E detalhe, se você tiver uma S Pen também funciona. Fora que é um notebook, cara, aqui a gente tá falando de sistema operacional Windows, é um processador muito mais potente, tem mais memória RAM. O único ponto negativo desses notebooks, que no caso é o Galaxy Book 3 e o Galaxy Book 4, que eu não citei nos últimos vídeos porque eu fui descobrindo com o tempo, é porque eles possuem um problema crônico. No caso aqui, ele é um notebook muito completo, inclusive a tela dele é uma tela Super AMOLED. Tá, mas qual o problema? Ele simplesmente tem um problema crônico de do nada quebrar a tela. Eu, graças a Deus, não tive esse problema ainda, é isso que eu tô usando há uns 2 meses por aí. Aparentemente isso acontecia muito com o Galaxy Book 3, com o Galaxy Book 4 eu não vi esse problema tão constante, só que além desse problema, um problema maior é que a Samsung não cobre isso na garantia. Porém, ainda assim eu gosto de recomendar ele porque ele é um excelente notebook, mas ao mesmo tempo eu não gosto porque ele tem esse problema crônico. Só que tem um detalhe, se você for advogado você vai saber dizer muito melhor isso, mas da mesma forma que a Samsung teve um problema da tela verde, da linha verde nas telas, muita gente entrou em pequenas causas e conseguiu ganhar. Então, até onde eu sei, caso isso aconteça com o seu notebook, você tem direito de entrar em contato, porque não foi um problema que você ocasionou. Então tem esse ponto. Eu acabo não recomendando tanto assim, exatamente por ter esse problema crônico. Pode ter sido um problema de fabricação de lote, isso acontece muito. Até então não tive esse problema, e até então eu fico com esse ponto de recomendar e não recomendar, porque ele é um produto muito bom, ele é tipo um produto que ele é imbatível pelo preço, mas ao mesmo tempo ele peca bastante nesse ponto. E detalhe, eu recomendo ele muito mais do que qualquer desses tablets topo de linha, porque ele custa praticamente o mesmo preço, na verdade até mais barato, ele é mais barato do que um iPad, ele é muito bom mesmo. Pra viajar, pra usar no dia a dia, cara, eu não tenho nada a reclamar, ele tá sendo o meu notebook pra usar pro dia a dia, e ele é perfeito. E novamente, links de seus produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!